E o que eu vejo, professora, também muito nos livros de ficção e nos mitos que a gente conhece, é que sempre tem a figura de um herói, né? A figura da jornada do herói. A gente falou, quando você estava explicando o mito da caverna de Platão, me pareceu muito um pouco dessa jornada do herói, né? Do cara que sai, ele é escolhido por algum motivo, ele não aceita o desafio, ele sai da onde ele está, vai para uma missão grandiosa, para uma coisa que é muito maior do que ele, vai passar por várias provações e vai voltar para a aldeia ou para o povo que ele vai ter a ajuda de um ancião, normalmente, né, de uma pessoa mais velha e tal, e volta para o lugar onde ele partiu, trazendo esse conhecimento, É um esse monomito elixir. de Campbell. Exatamente. Basicamente um monomito de Você acha que Campbell. ele vale ainda? Por que ele é tão poderoso até hoje e a gente vê tanto filme, tanto livro que segue essa linha, né? Porque no fundo está contando a nossa história. É? E a gente se reconhece aí. Você vai perceber que tem certas coisas que são inacreditáveis. Por que se faz tanto? Por que ainda hoje se monta tragédias gregas no teatro? Exato. Tem um significado, tem algo mais profundo ali. Você pegar, por exemplo, na mitologia grega, Cronos devorando todos os seus filhos, é o tempo devorando todos nós. Tá? Se você pega, por exemplo, no mito arturiano, Guinevere traindo Arthur com Lancelot, é a nossa psique traindo a nossa essência com as coisas passageiras do mundo, com as coisas fugazes. Então, esses mitos, essas histórias tradicionais, esses grandes épicos, estão contando a história do ser A humano. busca do Santo Graal, Isso. inundações, reconstrução depois dessa... A inundação, exatamente porque a água é muito símbolo do mundo material pela horizontalidade. Se você pega um copo como esse, de todo jeito que você vira ele, a água está sempre horizontal. Exato. Se eu pegasse uma tocha, de todo jeito que eu viro, o fogo está sempre vertical. Então, essa é a cruz do mundo, representa o mundo material e o mundo espiritual. Então, muito disso de estar engolido pelas águas, mergulhado nas águas, é uma pessoa ter caído no materialismo. Entendi. E aí depois emerge, vitorioso, sai dali. Até mesmo um Pinóquio de Carlo Collodi tem essa menção. Ou Jonas, né? Isso. Dentro da baleia. Entrar no mundo material e saber passar por cima dele, ser vitorioso, ir além, voltar. Tá? Voltar para o seu ponto de origem. Todas as histórias de personagens heróicos ou míticos, ele tem essa coisa dele ir para o mais profundo, para a sombra e ressurgir, né? Para a luz. Não digo todas. Eu digo maioria, que algumas clássicas, clássico não é sinônimo de antigo. Tá. Pode ser uma coisa até nova. Falei de Pinóquio de Carlo Collodi, por exemplo. Pode ser até uma coisa nova, mas que segue uma estrutura baseada realmente na experiência humana. Porque tem histórias contemporâneas nossas que não tem sentido nenhum. Não tem sentido, não obedece a sentido nenhum. E por que a gente tem essa fixação com a figura do herói? O herói... De uma pessoa que ela deixa de pensar no bem próprio parece com um pouco do Platão, mas ele se referindo aos políticos, mas é o político idealizado, mas essa ideia do cara que se sacrifica pela maioria, pela humanidade, né? Na verdade, se você considerar, por exemplo, a estrutura das religiões, todas as religiões têm lá um mestre que para elas é o máximo, né? No cristianismo, Jesus Cristo, no budismo, Buda, no confucionismo, Confúcio e assim por diante. Mas se você se coloca diante de um ser desse, muitas vezes ele está numa distância muito grande. Inalcançável. É inalcançável. Você não se sente em condições de ser igual a Buda ou qualquer coisa do tipo. Um herói, ele é uma pessoa que está dentro do contexto da humanidade em geral. Poderia ser eu. Poderia ser qualquer pessoa ao seu lado. E, de repente, numa conjunção de fatores, numa circunstância que acontece na vida dele, ele vai muito acima do que o ser humano mediano vai. Ou seja, você olha e diz, fulano, não, se fulano pode, eu também. Portanto, o herói, ele relembra quão grande o ser humano pode chegar a ser. Ele aumenta o teto de possibilidades da humanidade. Entendi. Então, ele é algo que está no comum e, de repente, vem até aqui. Você diz, se ele pôde, eu também posso. Então, ele devolve ao homem a crença em si próprio. Ele inspira. Isso. Devolve a crença em si próprio e mostra o quão grande nós podemos chegar a ser. Entendi. Cultiva a confiança na humanidade.